Nossa mensagem hoje será uma mensagem, sim, meio polêmica, porque fala da lei. Então, muitos dizem que a lei, quando Jesus voltou, a lei foi abolida, quando Jesus veio para a terra, a lei foi abolida, e nada disso aconteceu. A lei nunca foi abolida. Então, hoje eu vou falar dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, Deus escreveu no Monte Sinai junto a Moisés. Muitas pessoas pensam que foi Moisés que escreveu os 10 mandamentos. Não. Quem escreveu os 10 mandamentos foi Deus com seu dedo em duas tábuas de pedra. A confusão que existe entre doutrinas de igreja é a seguinte forma. Uns dizem assim: a lei foi abolida quando Jesus veio, aboliu, exterminou a lei. Não é por aí. Os 10 mandamentos, bem antes do ser humano ser criado, Deus já tinha criado esses 10 mandamentos. Os anjos já obedeciam a estes mandamentos. Então foi criado bem antes da criação do homem. Então vamos ver como foi a procedência, né? O significado dos 10 mandamentos. Esses nós temos por obrigação de obedecer. Nós vemos lá em Êxodo 31, 18, ele relata como foi escrito nas duas tábuas de pedra. Agora, só que Deus fez o seguinte: ele escreveu nas duas tábuas de pedra, só que ele dividiu do primeiro ao quarto mandamento em uma tábua, do sexto ao 10º mandamento noutra tábua. Do primeiro ao quarto mandamento, ele eleva os mandamentos em direção a ele. Do sexto ao 10º mandamento em direção a nós. Compreenderam? Então, por isso é que Deus disse amar a Deus sobre todas as coisas. Na outra tábua, amar o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Veja só, os 10 mandamentos são de origem divina. Isso não adianta, são de origem divina. E foi a única passagem na Bíblia que foi escrita por Deus, porque ele escreveu com o dedo dele. As outras foram escritas com por homens, mas a inspiração veio de Deus, a inspiração do Espírito Santo. Então, o significado e a abrangência dos 10 mandamentos. Vamos ver agora. Primeiro, não terá outros deuses diante de mim. Você vê em Êxodo 20, versículo 3. Nesse mandamento, não terá outros deuses diante de mim, ele diz o seguinte: que ele é um ser eterno, existente por si mesmo, ele é o Criador, ele é o mantenedor, e todas as coisas e todos os cultos devem ser dirigidos a ele. Aí vamos ao segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 20, 4, 6. O que diz esse mandamento? Não farás imagem de escritura. Olha, muita gente vai, condena a igreja católica por isso, por aquilo. Olha, gente, vamos parar de condenar os outros. Só Jesus pode. Só Jesus pode. Só Jesus conhece os nossos corações. Então vamos parar com isso.
né? Então, o primeiro mandamento, como eu falei, diz respeito ao ser que adoramos, e o segundo, a nós que adoramos. O primeiro, a Deus, e o segundo, a nós. E aí, ele ainda disse, lá em João 24, nem todo os que vão à igreja ou congregação adoram também em espírito e em verdade, e os que cantam mais alto, que louvam, que querem ser mais santos do que os outros, eles não estão tão contritos, nem sempre estão possuídos pelo Espírito Santo. Vocês entenderam? Então vamos ao terceiro mandamento. Não tome o nome de Deus em vão. Esse mandamento não somente proíbe os falsos juramentos, mas o uso do nome de Deus também, né? Para ser reverenciado o nome de Deus, só com uma reverência de solenidade. Porque a Bíblia, ela declara que o nome de Deus é tremendo. Então, olha, muitas vezes a gente topa, ai meu Deus. Às vezes, muitas pessoas até dizem, eu juro por Deus. Ó, você está cometendo um grande pecado. Você está adulterando aquela lei, né? O mandamento. Porque o mandamento manda que a gente não tome o nome de santo de Deus em vão. Então, quando quando tem um criminoso, né, que o juiz vai mandar ele falar, eles trazem a Bíblia para ele botar a mão em cima. Não sei se vocês sabem disso. Sabe, muita gente sabe, outros não. Que ele vai jurar com a mão em cima da Bíblia. O terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse mandamento não somente proíbe os falsos juramentos e nos vela também do nome de Deus de maneira descuidada. Né? Como eu tinha falado para vocês, né? Então, vamos lá ao quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O sábado não é apresentado como uma nova instituição, mas havendo sido estabelecido na criação. Deve ser lembrado e observado como a memória da obra do Criador, apontado para Deus como aquele que fez os céus e a terra. E o sábado é o sinal de submissão a Deus por parte do homem. Quer dizer, é um sinal de obediência. O quarto mandamento, que é o sábado, em todas as Bíblias nós vamos encontrar em Êxodo o quarto mandamento. Ele não foi retirado. Não existe isso que foi retirado, não. Ah, eu vou guardar o sábado porque eu sou sabatista? Não, eu vou guardar o sábado porque Deus fez tudo, mas no sétimo dia ele descansou e o sétimo dia era o sábado. E Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então, ele não se cansa de nada. Mas ele sabia que nós íamos nos cansar. Então, por isso, ele fez esse dia para a gente louvar ele, para a gente adorar ele, para tudo isso, né? Então, lembremos-nos do dia de sábado para o santificar. Nós só encontramos que a guarda do domingo no catecismo da Igreja Católica, né? Não estou aqui condenando nada. Estou só dizendo que você só encontra a guarda do domingo no catecismo da Igreja Católica. Mas também tem muitas igrejas evangélicas também que não guardam o sábado. E eu digo bem aqui, eu guardo o sábado. Por quê? Não para minha salvação, mas por obediência a Deus. Eu guardo por obediência ao Criador. Se ele, que era Deus,
ele agiu daquela forma para que a gente agisse. Maria guardou o sábado, Jesus guardou o sábado. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, guardou o sábado. Então, por que que eu sou mais bonita e não vou guardar? Não, eu vou. Se eu estiver errada, lá no céu, no dia que eu chegar, eu vou dizer, Senhor, mas eu li na palavra do Senhor, meditei na palavra do Senhor e vi que o certo era guardar o sábado. Então, Senhor, se eu estou errada, me perdoa. Então, eu vou dizer isso e com certeza Ele vai me perdoar. Também não estou dizendo que guarda o sábado para salvação, não. Sábado não se guarda para salvação. Guarda para adoração e para descanso. Adorar o Senhor e descansar. Então, nós vamos agora para o 5º mandamento, que é honra teu pai e a tua mãe. Esse mandamento, ele exige que os filhos somente respeite e seja submisso e obediente a seus pais, mas também proporciona amor, ternura, os cuidados, que zelem e socorra seus pais quando eles estiverem na velhice. Ele até acrescenta, tem um versículo que diz assim, ouço Deus no cantar matinais dos deixa eu ver se eu vejo aqui. Efésios 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, e a obediência aos pais deve ser mantida até o ponto que não interfira a obediência de Deus. Quer dizer, nisso ele diz assim, coloca Deus sempre em primeiro lugar. Primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus, depois vem a obediência dos pais terrestres. Por quê? Porque se eu obedeço a Deus, eu vou obedecer a meus pais também. Tanto é que ele diz assim, filhos, respeita teu pai e tua mãe para que eu prolongue teus dias de vida aqui na terra. Jesus deixou também essa mensagem. Então vamos ao 6º mandamento. Não matarás. Pois todo mundo pensa que não matarás, é só aquele assassino. Não é, eu não mato uma pessoa só com uma faca, com um revólver, não. Eu mato uma pessoa com palavra. Eu mato uma pessoa desdenhando dela. Eu mato. Então, Deus, ele diz pra gente, assim, todos os atos de injustiça que tendem a abreviar a vida, o espírito de ódio, de vingança, qualquer paixão que leve um ato ofensivo a outro, não faça, porque você está infringindo o mandamento. Né? Pois qualquer que aborrece seu irmão é homicida. Uma negligência egoísta de cuidar das necessidades sofredoras de toda condescência própria ou desnecessária, privação ao trabalho excessivo ou tendência de prejudicar a saúde, todas essas coisas são, em maior ou menor grau, violação do 6º mandamento. Por que que eu estou falando assim? Porque tem gente que trabalha tanto, que adoece. Então ele está violando o 6º mandamento. Porque ele está se matando. Né? Então tudo que nós devemos fazer com muita cautela, com muito cuidado. Aí vem o 7º mandamento. Não adulterarás. Este mandamento proíbe não somente o ato da impureza, mas o pensamento, o desejo, os desejos sexuais, a qualquer prática com a tendência de excitar. A pureza é exigida não somente na vida exterior, como no intuito as emoções secretas do coração. Cristo nos ensinou os deveres impostos pela lei de Deus em seu grande alcance. Declarou ser o mau pensamento ou o olhar verdadeiramente pecado
como um ato ilícito quando nós olhamos para uma pessoa com cobiça. Nós estamos adulterando o 7º mandamento. Adulterar não é só o homem que é casado, que pegou uma mulher, que largou a sua mulher e adulterou. Não é só isso, não. Agora, nós somos tentados? Somos tentados. Mas a tentação não é pecado. Eu já tenho até uma mensagem que acho que fala disso. A tentação não é pecado. Pecado é a prática que a gente faz. Porque quando a gente vai tentado, é o inimigo que atenta. Mas se eu não cair na dele, eu não vou pecar. Eu vou ser obediente ao meu Deus. O 7º mandamento. Nós vamos agora para o 8º mandamento. Não furtarás. O 8º mandamento. Não furtarás. Muita gente pensa, né, que furtar é só pegar um assalto, uma coisa. Não, é só isso não. Tanto o pecado público como particular são incluídos nesta proibição. O 8º mandamento condena o furto de homem, tráfico, escravo, proíbe a guerra, porque a guerra ela é uma conquista de dinheiro, condena o furto da vida, como por exemplo, eu tenho um comércio, aí eu engano as pessoas com o peso, eu coloco a menos, eu passo troco errado. Então, tudo isso a gente deve se policiar, né? Para que a gente não caia nessa ignorância, nessa fraqueza, dessa infelicidade. Porque isso é uma infelicidade de outro, né? No caso também, que esse mandamento está falando, é quando vemos uma pessoa, ele está muito necessitado, ele está tão necessitado que ele pega algo dele, algo que às vezes até é necessário a ele, mas ele vai ter que se desfazer daquilo. Por quê? Porque ele está necessitando. Às vezes não tem o que comer. Aí ele está vendendo bem baratinho. Aí eu corro lá e me prevaleço daquilo. Não, é pecado. Isso é pecado. Está no 8º mandamento. Então, é um pecado. Você chega para a pessoa, você quer comprar, compre pelo preço certo, correto. Porque se aquela pessoa está vendendo, é porque aquela pessoa está precisando. Ele está necessitando. Viu? Então, preste atenção em tudo como é que funciona a lei. O 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós vemos em Êxodo 20:16. Age-se, inclui todo o falar, seja falso a respeito de qualquer assunto, toda a tentativa ou intuito de enganar nosso próximo. A intenção de enganar é o que constitui a falsidade, né? Quando nós enganamos alguém, constitui a falsidade. Por um relaxe de olhos, muitas vezes tem gente que está diante da gente e aí ele usa de tantas falsidades que só no olhar para o outro ele já está usando de falsidade. Então vamos nos policiar com isso, gesticulando. Muitas vezes a pessoa está gesticulando. Então quando diz assim, não dirás falso testemunho ao teu próximo, a pessoa pensa que é só o levantado falso. Não, gente, não é só isso. Não é só isso. É você só no olhar para o outro, que você está fazendo pouco do que aquela pessoa está falando, você já está dizendo que ele é um mentiroso. Então você ali já está pecando, você já está levantando falso. Então este é o 9º mandamento. E vamos ao 10º mandamento. Eu falo mais rápido assim para não ficar muito longo. Êxodo, mas eu deixo bem explicadinho. Êxodo 20:17. O 10º mandamento
fere a própria raiz de todos os pecados, proibindo o desejo egoísta do qual nasce o ato pecaminoso. Aquele que, em obediência de Deus, se abstém de condescender, mesmo com o desejo pecaminoso daquele que pertence a outro, não será culpado de um ato mau com o seu semelhante. Quer dizer, se nós obedecermos a Deus, nós nunca seremos culpados, certo? E é o dever de todo homem, né? Não apenas se estivermos sobre um abismo seguro por uma corrente de 10 elos, quantos deles precisamos romper-se para que caiamos no abismo, não é isso? Então a gente tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Portanto, a guarda dos 10 mandamentos pela graça de Cristo é a evidência de que somos salvos, pois no processo da salvação nós somos justificados pela fé, salvos pela graça e julgados pelas obras. E por isso que Davi reclama o juízo divino às transgressões da lei. Nós encontramos em Salmo 119, 126. Que Deus nos capacite pela sua graça e para que vivemos conforme a sua vontade, como expressa no Decálogo, para que possamos herdar a vida eterna, que será concedida aos fiéis. Então, é isso que nós devemos fazer, né? Viver sempre com muito cuidado, obedecendo a Deus, vivendo sendo fiéis a Deus. Então, eu acho que eu deixei explicado, mas se vocês deixaram de entender alguma coisa, deixe um comentário perguntando que eu respondo. Não deixe de se inscrever no canal. Se você gostou dessa mensagem, compartilha. Deixa também o seu like. Ativa o sininho de notificação para quando eu colocar uma mensagem você ser avisado. Não deixa de fazer essas coisas porque não paga, não pesa, nem nada, né? E faz essa mensagem chegar a mais pessoas. E quem sabe, pessoas que estão querendo ler o Evangelho e que não estão entendendo, porque na realidade a Bíblia, ela não ficou para ser lida, livro de cabeceira, não. Ela ficou, sabe para quê? Para ser meditada, versículo por versículo. Você vai lendo, não vai entendendo, volta, vê, procura uma outra pessoa que já tem mais o hábito de ler e compreender melhor. Então, eu sou adventista, mas se você me perguntar qual é a tua religião, eu vou dizer, minha religião é o Evangelho. Eu sigo a Bíblia, o que está escrito. Eu não sigo doutrina de homens, não sigo. Eu sigo o que está escrito dentro da Bíblia. Doutrina de homens, não. E quero dizer para vocês também que hoje nós temos uma igreja virtual que pertence ao pastor Ivan Saraiva. Esse ministério que nós chamamos, eu chamo de igreja, mas nós chamamos também de ministério, porque o pastor faz a mensagem chegar mais rápido aos outros, né? Então, eu peço que vocês deem uma passeadinha lá no YouTube e procurem assim, Ivan Saraiva 7. Eu, por exemplo, sou aluna dele. Ele é meu professor. Aconselho vocês a qualquer um que possa fazer curso com ele, faça. Né? Eu tenho vários outros professores, mas eu não vou dar nome de todos eles aqui, porque são muitos. Então, eu quero dizer para vocês que também não deixe de se inscrever no meu canal, porque do jeito que eu faço oração para as pessoas que estão lá, eu faço oração para quem
pede que deixe a oração aqui no meu canal, eu também oro. Nem se preocupe. Então, que a paz de Deus, que dê todo entendimento ao nosso coração e em Cristo Jesus, esteja conosco. Amém.